Boa noite, querida igreja. Graça e paz, que Deus seja servido em nos abençoar nesta noite, com a certeza de que Ele sonda os nossos corações, pois tudo vem das mãos de Deus. No ar que respiramos, o alimento que tomamos em nossas mesas e nesse momento de devoção, também a fé que nos é outorgada por meio de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Oremos a Deus. Querido Deus, Pai de amor, nós Te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos por esse momento de culto que exaltamos o Teu nome. Exaltamos a Tua pessoa pelas Tuas misericórdias sobre nós. Exaltamos, Senhor, o Teu poder, a Tua majestade sobre as nações, sobre este mundo e sobre as nossas vidas. Sê propício com cada um de nós, Senhor, de modo que possamos aprender mais da Tua palavra nesta noite e assim, ó Deus, sermos edificados, sermos encorajados pelo Teu Espírito a render honra, glória e louvor àquele que é único, merecedor de toda a adoração, Cristo Jesus, nosso Senhor. E em nome dele que oramos. Amém. Louvemos e adoremos ao Senhor cantando o hino 350 dos nossos hinários. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o Teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os Teus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo Teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, exultamos, entoando Teu louvor, entoando Teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Oh, concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos, alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Passemos ao momento de contrição com a leitura da palavra de Deus pelo nosso irmão presbítero Edson. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, de 11 a 14.
Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o vedou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém.
Amantíssimo Deus, que tem nos dado vida em Cristo Jesus, na Tua presença uma vez mais estamos, Senhor, a agradecer, ó Deus, as bênçãos oriundas de Ti mesmo, que tem, ó Deus, nos acompanhado todos os dias de nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, nesta hora, que venha nos perdoar os pecados. Pecados estes, ó Pai amado, que tem cheirado mal as Tuas santas e benditas narinas. Te pedimos, ó Deus, por esse desconforto que temos causado a Ti. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a estarmos, ó Deus, cada vez mais distantes dos pecados e cada vez mais próximo de Ti. Rogamos, ó Deus, o Teu favor em nos perdoar e que o Senhor mesmo, ó Deus, continue a estar conosco para que tenhamos, ó Deus, uma vida, ó Pai, que mostre, ó Pai amado, ao mundo que somos filhos Teus, que como povo Teu nos colocamos diante do Teu altar e oramos, ó Deus, como povo Teu nesta casa de oração. Assim, ó Deus, como o Senhor mesmo, ó Pai amado, tem nos conclamado a estarmos diante da Tua presença. Nós Te rogamos, ó Deus, este favor em nos perdoar e pedimos que continue conosco. No santo nome de Cristo Jesus. Louvemos a Deus com as nossas vidas e por meio da leitura das Sagradas Escrituras com o nosso irmão Gabriel. Adoremos ao Senhor com alegria nos nossos corações por meio de cânticos espirituais. E em seguida, sejamos conduzidos numa oração de intercessão pela mensagem pelo nosso irmão Gabriel. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento de culto, Senhor, que rendemos a Ti. Venha, Senhor, ser como o pregador desta noite, que ele possa vir, Senhor, a falar das Tuas santas Escrituras, a mensagem, Senhor, inspirada por Ti, Senhor, para o Teu povo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Temos hoje, depois deste momento de adoração, de contrição, de louvor, vamos nos edificar
na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 1 ao 13. Comemorando ainda os 10 anos da Igreja Presbiteriana Terra Nova, vamos então nos ater com este tema que nós temos aqui neste capítulo. O tema que eu coloquei para este capítulo: ricos de esperança no poder do Espírito Santo, a Igreja Acolhedora. Desde o momento de sua organização, sempre fizemos essa pergunta à Igreja de Terra Nova: como que ela gostaria de ser reconhecida neste bairro? E nesses 10 anos que se seguiram, nós notadamente procuramos dar esta marca à igreja, uma igreja acolhedora. Romanos 15, de 1 a 13, traz alguns princípios nesta questão. Daí então o tema: ricos de esperança no poder do Espírito Santo, a igreja acolhedora. Os versos de 1 a 13, farei leitura de forma seccionada, do 1 ao 3, 4 ao 6, 7 ao 13, 3 divisões. E assim temos então a palavra de Deus em Romanos 15, de 1 a 3. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Versos de 1 a 3, temos então aqui um pouco desta menção, e a partir daí, desta menção, de como nos conduzirmos frente aos demais, tendo a palavra de Deus como palavra certa e nos recomendando, nos ensinando a que, uma vez fortalecidos no Senhor, suportar as debilidades dos fracos. E quem se acha forte, não se trata de uma força advinda de si mesmo, mas da força que vem pelo Espírito de Deus, da força que vem pela fé, da força que vem pela providência de Deus sobre as nossas vidas. E se Deus nos fortalece, não nos fortalece para que abramos porta para quaisquer sentimentos de arrogância, de divisão, mas pelo contrário, que a igreja, com seus membros fortalecidos, cada qual fortalecido em sua área de atuação, seja paciente, longânimo, benigno, seja como o texto está dizendo, aquele que age no sentido de agradar aos outros e não a si mesmo. E o modelo aqui estabelecido é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo, Cristo, o exemplo a ser seguido. Agradar ao próximo, diz o texto, no que é bom para edificação. E aqui cabe uma observação. Agradar ao próximo, aqui, está nos encaminhando para o edificar da igreja. Então notemos bem, não é agradar ao próximo no sentido de bajular, não é agradar ao próximo no sentido de lisonjear, não é agradar ao próximo no sentido de querer desenvolver um carisma de queridinhos e queridinhas, não se trata disso, mas se trata de agradar ao próximo, e o texto frisa muito bem, no que é bom para edificação. Se o tratar bem ao outro faz com que ele não se aperceba de que é algo para que se edifique e queira dar uma outra conotação, então alguma coisa está errada. Então é necessário que olhemos para o texto e vejamos o modelo. O modelo é Jesus Cristo. E como foi que Cristo agradou ao próximo e não a si mesmo? Então em Jesus Cristo nós temos o modelo perfeito deste agradar ao outro, ao invés de agradar a si mesmo, porque Jesus, ao agradar ao próximo, tudo ele fez para que o outro se edificasse, de maneira que tudo que Jesus falou, ele trouxe à prática, para que mediante a sua prática, a prática de Cristo, nós pudéssemos fazer a ponte entre o discurso e a concretização do discurso. E aqui então, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos.
Então, as debilidades dos fracos podem ter muitas interpretações, esta expressão, mas certamente que nós não podemos perder a paciência por quaisquer motivos que sejam com respeito vamos dizer, os defeitos alheios, porque nós mesmos estamos cheios de defeitos. Então é para que sejamos pacientes. E quando demonstramos paciência, longanimidade, quando demonstramos esta acolhida para com estes erros alheios, nós demonstramos o quê? Maturidade, e demonstramos que realmente somos fortes no Senhor. Então, este primeiro momento, Cristo, o exemplo a ser seguido, agradar ao próximo no que é bom para a edificação. Frisa-se bem isto: agradar ao próximo no que é bom para a edificação. Então, não se trata de bajular ou lisonjear pessoas. E, dando prosseguimento, versos 4 a 6, a palavra diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui nestes versículos lidos a palavra de Deus que nos une. É a palavra que nos torna fortes quando a ela somos obedientes, e é a mesma palavra de Deus que nos chama para esta união. É ela que nos une, é ela que nos torna um só corpo em Cristo Jesus, e é ela que nos possibilita esta realidade de juntos, com um só sentimento, glorificarmos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, notemos bem, a palavra que nos une, o único propósito que caracteriza todo aquele que crê em Cristo Jesus. Destaque: a esperança que nos une. Por isso, então, o verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, para que, com o propósito de, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A nossa esperança não vem de falas, de vozes, de ministros destes governos passados, do governo presente ou de ministros de outras nações. Nossa esperança vem da palavra de Deus, do Antigo, do Novo Testamento, em especial as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele próprio, o Senhor Jesus, confirmou com sua vida, com sua obra, com sua morte e ressurreição, tudo que os profetas disseram, tudo, desde o início até sua chegada, e de sua chegada até o seu retorno, tudo haverá de se cumprir na pessoa de Cristo. E a palavra de Jesus veio para corroborar, para confirmar tudo aquilo que os profetas haviam dito, de maneira que Hebreus capítulo 1 nos diz muito bem: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos tempos nos fala por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a palavra final. Cristo Jesus é a palavra que tira de nós toda e qualquer dúvida com respeito à esperança da vida eterna. Porque alguém pode dizer: a vida eterna é realmente verdadeira, isso existe? Talvez nós, com certeza, temos isso bem arraigado. Mas quando a gente sai e pergunta para as pessoas, muitas delas não acreditam na vida eterna, não creem. Aliás, tem um grupo aí de mentes brilhantes que diz que vida eterna seria algo muito chato de ser vivido, porque tudo imutável, tudo muito branco, tudo muito... não sabem o que estão dizendo. Sequer conhecem os mistérios desta vida presente, finita, querem opinar a respeito da vida eterna, que não se finda. Não dá para dar atenção a esse tipo de crítica. Como alguns filósofos da atualidade, não vou mencionar nome, não vale a pena,
Mas nós cremos na vida eterna e é esta a nossa esperança. E esta esperança vem pelo consolo das Escrituras, porque as Escrituras nos unem. Todos nós aqui temos uma mesma esperança, e esta mesma esperança vem de uma mesma palavra, as Escrituras Sagradas. Por isso que o versículo 4 então traz toda essa entonação. Pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E depois seguem-se os versículos 5 e 6, os quais eu já li, mas fica então aqui este ponto, e dando sequência e encerrando, versos 7 ao 13, que diz: portanto, notem bem, nos versos de 1 a 6, a tônica foi, o destaque foi o modelo em Cristo Jesus, na divisão 1, no destaque 2, ou na divisão 2, a palavra de Deus que nos une, e tendo Cristo Jesus como tema central, e a palavra de Deus como a palavra que nos consola e nos dá esperança, portanto, diz o versículo, ou seja, encaminhando para um pensamento conclusivo acerca destas duas verdades, as quais já abordamos. Portanto, diz então o verso 7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Veja então o porquê que nós destacamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. 2 pontos, a igreja acolhedora. Porque é a palavra de Deus que, mediante a pessoa de Cristo e as Escrituras, nos chama, nos convoca, ou mesmo nos ordena a que acolhamos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A igreja que tem em mente ser acolhedora, ela agrada a vontade daquele que a deixou para o cumprimento de sua missão, o próprio Senhor Jesus Cristo. Continuando o verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios, que somos nós, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Verso 12, também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, em Cristo, os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E assim então, a igreja acolhedora, por causa de Cristo Jesus, que viveu para agradar ao próximo e não a si mesmo, por causa das Escrituras que nos consola e nos dá esperança, e um povo que foi atingido pela pessoa de Cristo e pela palavra de Deus, tem sim esta missão de acolher com amor, com fé, aquele que se achega a Jesus, dando demonstrações de conversão e novidade de vida. Por isso então, a igreja acolhedora, versos 7 ao 13, acolher ao próximo, como Cristo Jesus nos acolheu, sem fazer acepção, isto é, sem fazer diferença entre as pessoas devido a quaisquer condições. Aqui em Romanos 15, a causa era judeus e gentios, mas nós sabemos que os homens são gênios, os homens são argutos em criar obstáculos para que as pessoas adentrem a fé, adentrem a igreja, criando obstáculos para que aqueles que estão famintos da palavra se acheguem com verdade e possam servir juntamente conosco a igreja, a Cristo Senhor. Eu digo isto e me vem à mente um exemplo.
Diz que certa igreja estava lá reunida e havia um visitante, muito simplesinho, muito humildezinho entre eles, e aquele visitante sentado lá no último banco se converteu. E terminado o culto, as pessoas se despediram, ele chegou junto ao pastor e disse: olha, pastor, eu gostei muito da mensagem, Deus falou ao meu coração, eu me rendo ao Senhor Jesus Cristo, e eu sei que eu fui tocado. Diz que aquela figura de pastor olhou para ele assim e disse: meu irmão, vai para casa, pensa bem, né? Vê se é isso mesmo que você quer para a tua vida. E o irmãozinho creu naquela palavra, foi para casa, e como ele realmente havia se convertido, chamou naquele final de semana mais uns 8 ou 10 do bairro onde ele morava, bairro simples, e foi para o centro da cidade, para a igreja onde ele havia recebido aquela mensagem. E lá então, quando ele estava ouvindo juntamente com seus companheiros, muitos deles se converteram, e ele agora tinha mais convicção ainda de sua conversão. Aproxima-se do pregador no final do culto e diz: olha, agora não só eu, mas este grupo que está comigo aqui, vários deles também se dizem convertidos. E aquele pastor olhou com preocupação para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, e disse assim: olha, vocês não querem pensar um pouco mais? Resumindo, na verdade, a igreja não estava disposta a receber aquelas pessoas, porque elas eram de lugares muito simples, naquela localidade, naquela cidade, indo na contramão de uma igreja acolhedora, que olha a condição social, que olha se como que está isto ou aquilo na vida da pessoa. Graças a Deus, Jesus Cristo não faz isto com ninguém. E se alguma igreja assim procede com respeito àqueles que querem se achegar, é da providência de Deus e da soberania de Deus que nenhuma alma se perca daqueles que creem em Cristo Jesus. Eles haverão de encontrar uma igreja que os acolha. Portanto, versos 7 a 13, há sim uma ordem para que a igreja seja acolhedora. O verbo está no imperativo, e quando se trata de imperativo, é Deus mandando. Por isso, então, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós acolhemos as pessoas, e muitas delas até tratamos das pessoas para a glória de Deus. Ninguém merece troféu por isso. Ninguém vai ganhar medalhas por isso. Porque se receber medalha ou troféus, já recebeu então da parte dos homens a recompensa. Mas quem procura agradar a Cristo faz o que deve ser feito para a glória de Deus. E por isso então o texto é incisivo e continua, do verso 7 ao 13, apontando então para judeus e gentios, glorificando a Deus com intensidade, e a esperança dos gentios em Cristo, porque os judeus levaram sim aquela boa semente às demais nações, mediante a pregação, por intermédio dos apóstolos, por intermédio daqueles que Deus levantou para difundir a palavra da salvação. Portanto, a igreja acolhedora, acolher ao próximo como Cristo nos acolheu, sem fazer acepção, isto é, sem fazer diferença entre as pessoas devido a quaisquer condições. Não nos cabe julgar as pessoas, mas recebê-las com amor, quando demonstram arrependimento e fé em Jesus Cristo. Porque quando há arrependimento, é a igreja que deve instruir o novo crente no Evangelho do Senhor. E encerro com um destaque no versículo 13. Uma invocação da bênção de Deus sobre a igreja que assim procede. É disto que se trata o versículo 13 do capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Uma invocação da bênção de Deus sobre a igreja que assim procede, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É uma bênção sendo invocada, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança
no poder do Espírito Santo. Em outras palavras, nada vai te abalar nesta vida presente, tendo o Deus da esperança a te enriquecer com aquilo que Ele prometeu para aqueles que o amam nos céus. Há uma expressão muito querida no meio cristão, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que assim Deus nos abençoe em nosso ministério terreno, como igreja acolhedora, firmada em Cristo, consolada pelas Escrituras e pronta para acolher para a glória de Deus. Que assim Deus nos faça. Amém. Cantemos o hino 167 dos nossos hinários. Esperança nossa, vinde, ó salvos proclamar. Oremos nesse momento, fechemos nossos olhos. Deus Santo, nós agradecemos pela Tua palavra que nos instrui, agradecemos a Deus pelos 10 anos de vida desta igreja, agradecemos por Tua palavra, Deus, que se difunde sobre a face da terra, desde os tempos mais remotos, abrangendo, ó Deus, o período dos apóstolos, chegando até nós, ó Deus, a Tua palavra preservada, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, ó Deus, que nos sustenta, sendo Ele mesmo, ó Deus, um modelo para as nossas ações de acolhida, ó Deus, àquele que crê em Cristo Jesus, àqueles que o Senhor faz se achegar ao corpo de Cristo. Agradecemos, ó Deus, pelas Escrituras que nos consolam e nos dá esperança, e agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos instrui em como agir para a concretização da vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa, ó Deus, a igreja que se faz presente, abençoa, ó Deus, aqui as famílias representadas, bem como também, ó Deus, tenha misericórdia do nosso país neste estado em que nós nos encontramos de pandemia, abençoando, ó Deus, as autoridades, tendo misericórdia, ó Deus, das autoridades municipais, estaduais, as autoridades federais, sobretudo, ó Deus, ministra a Tua graça sobre o Teu povo, o Teu rebanho, a Tua igreja.
Seja misericordioso, ó Deus, para com aqueles que estão enfermos, em plena recuperação. Ó Deus, ministra ali, juntamente com os remédios, o teu consolo, a tua graça, a tua paz. E se for do teu querer, ó Deus, santo e verdadeiro, levante, ó Deus, aqueles que estão acamados, para que também glorifiquem o Senhor com seus próprios lábios. Testemunhem, ó Deus, também da bondade do Senhor em suas vidas e glorifiquem, ó Deus, o Senhor juntamente conosco, como estamos fazendo neste dia de hoje. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão, ó Deus, por todos estes anos. Seja sobre nós a tua graça. Rogamos estas bênçãos sobre também, ó Deus, esta nova semana que o Senhor nos dá, em nome e por amor de Jesus, o Senhor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui em todo lugar, agora e sempre. Amém. Música